A grande maioria das pessoas desejam viver bastante, ter uma vida longa, mas, ao mesmo tempo, tem medo da velhice. Por que ter medo da velhice? Só existe uma maneira de não ficar velho, é morrer cedo. E isso ninguém quer. Sobre o medo da velhice, nós vamos falar em 3 vídeos. Vamos ao primeiro. O envelhecimento, ele é um fenômeno natural, normal e inerente a cada espécie. Todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem, têm o seu apogeu, entram em declínio e morrem. Assim acontece com as plantas, com os animais e com os seres humanos. Só que nós, humanos, nós temos consciência da nossa finitude e do nosso declínio. Por isso temos medo. Mas não adianta ter medo. Esse é um fenômeno normal. E nós não temos como detê-lo. Não tem como não envelhecer. Tem sim como envelhecer bem. E sobre isso é que nós vamos falar. O ser humano tem 3 medos quanto à velhice. O primeiro medo é o declínio do corpo físico. O segundo medo é o medo do tempo. O terceiro medo é o medo da morte. Neste vídeo, nós vamos falar do medo do declínio do corpo físico. E para se tornar mais didático, para se entender melhor, nós dividimos o medo do declínio do corpo físico em 4 partes. A primeira parte é a incapacidade que nós temos de manter a estética plástica, a jovialidade de sempre. Quando o tempo passa, as pessoas se olham no espelho e se deparam com algumas alterações. Essas alterações, elas são gradativas, mas parece que cada dia que a pessoa olha no espelho, ela se nota mais velha. Com o passar do tempo, nós perdemos o colágeno. O colágeno vai diminuindo da nossa pele. E isso diminui a elasticidade e leva a rugas. Também nós perdemos a melanina dos cabelos e os cabelos vão ficando brancos. Associado a isso, ainda tem o homem, que dependendo da genética, ele passa a perder os cabelos com o tempo e se tornam calvos. E essas mudanças assustam. Assustam, mas elas são naturais. Não tem como detê-las. Tem como nós tratarmos bem a nossa pele. Adiarmos um pouco mais esse envelhecimento. Através de uma hidratação adequada, de uma nutrição, de evitar exposição excessiva a raios solares. Enfim, existe uma gama muito grande de possibilidade da gente envelhecer bem, com uma boa aparência. Mas tem aquilo, que é bastante comentado, é até um dito popular. A beleza não é só por fora, a beleza é interior. Olha, que eu falei, quando eu falei desse primeiro item, eu falei da incapacidade de manter a estética plástica, de manter a jovialidade. E não falei sobre a incapacidade de manter a beleza. Tem muitas pessoas que, apesar das rugas e dos cabelos brancos, ela mantém uma elegância, uma postura, uma beleza incomum. E isso que é importante. Manter uma beleza interior, em primeiro lugar, é gostar de si mesmo. Segundo lugar, é aceitar as mudanças como natural. Terceiro, é não sofrer pelo inevitável. Muitas vezes as pessoas sofrem pelo inevitável e não lutam para melhorar aquilo que pode ser melhorado. Então, essa é a grande fonte de sofrimento das pessoas. Você vai me perguntar,
Você, como médico, é contra a cirurgia plástica e outros tratamentos estéticos, procedimentos estéticos? Eu digo não. Se você tem condições, se você tem uma cabeça boa e queira fazer uma cirurgia plástica ou qualquer outro procedimento estético, você deve fazer. Mas você também tem que reconhecer que é um processo limitado. Isso não vai ser para sempre. E nós somos juízes de nós mesmos. Com o tempo, eu sempre digo que logo após um procedimento estético, a pessoa entra em lua de mel. Ela se sente mais bonita, mais jovem, mas com o passar do tempo aquilo vai se desgastando. E todo o processo, todo o procedimento estético, seja cirúrgico ou seja outra forma de tratamento, ele é limitado. Com o tempo vai ter que ser refeito. O segundo medo do declínio do corpo físico é o medo do declínio sexual. Olha que eu não falei medo de perder a potência sexual. Hoje nós tivemos um avanço muito grande com a farmacologia. Tem medicamentos até bastante seguros, embora tenham efeitos colaterais e por isso deve ser consultado o médico antes de usá-lo. Em termos de potência sexual, tanto do homem quanto da mulher, nós avançamos muito. Tudo tem o seu processo normal. Mesmo com o uso de medicamentos, a vida sexual vai entrando em declínio. Porque não é só manter a potência, é também ter desejos. Muitas vezes a pessoa tem desejo, mas não tem potência. Outras vezes tem potência, mas não tem desejo. O ato sexual normal em si, como muitos comentam, é a cereja do bolo. Tudo depende de um contexto. E com o tempo nós vamos canalizando as nossas energias para outras fontes de prazer, para outras fontes de satisfação. Como geriatra, eu já presenciei inúmeros casamentos de pessoas com mais de 70 anos. Pessoas viúvas, pessoas divorciadas ou mesmo solteiras que depois de uma certa idade resolveram casar-se. Essas pessoas que se casam com mais de 70 anos, elas não estão buscando sexo ardente como um casal de 20, 20 e poucos anos. O que eles mais prezam é o companheirismo, é o carinho, é as carícias, é o toque. Isso é extremamente importante. Eu tive um paciente, esse paciente foi acometido por um câncer de próstata bastante invasivo e ele foi submetido a uma cirurgia bastante radical, depois a procedimentos de quimioterapia, de radioterapia. Passado um certo tempo, ele veio ao consultório e nós começamos a falar sobre a sua vida sexual. E ele me disse, olha, vida sexual como eu tinha antes, dos 20, 30, 40 anos, hoje eu posso considerar que ela está zero. Mas eu estou usando toda a energia que eu usava na minha vida sexual para experimentar outros prazeres da vida. Isso é, aquele senhor estava vivendo com sabedoria, ele foi acometido por um câncer, ele perdeu totalmente não só a ereção, como também a libido. Mas mesmo assim, ele continuou a buscar outras fontes saudáveis de prazer. O terceiro medo do declínio físico é a perda da força muscular, a perda dos reflexos, é a incapacidade física. Normalmente as pessoas que estão envelhecendo perguntam, daqui a 10, 20, 30 anos, eu vou manter a minha autonomia de caminhar sozinho, de dirigir carro, de poder viajar, de poder trabalhar, enfim, de ter autonomia física, de ter independência física? Esse é um dos medos. E para isso, tem como evitar essa perda da capacidade física, essa diminuição dos reflexos. Você tem que investir em exercícios físicos, você tem que investir numa alimentação saudável, você tem que investir em dormir bem,
Você tem que manter a sua força, a sua agilidade. Os exercícios ajudam a não perder tanto a massa muscular, a preservar os movimentos, e os reflexos têm que ser cultivados. É possível chegar numa idade bastante avançada com uma boa capacidade. Há tempos atrás eu dei uma palestra e no final da palestra teve um jantar. Durante o jantar, um senhor se aproximou-se de mim para conversar e ele me disse: olha, quando jovem eu fui maratonista, eu corria uma maratona completa. Eu corri uma maratona completa aí até os 40 anos. Depois dos 40 anos, eu procurei a correr meia maratona, uma corrida mais curta. Quando eu cheguei aos 60 anos em diante, eu passei a correr apenas 10.000 metros. Hoje, eu caminho 5 quilômetros com passos acelerados, eu vou sozinho para a minha caminhada, eu tenho 93 anos. Para mim, hoje, caminhar 5 quilômetros sozinho, com passos acelerados, é uma vitória maior do que correr uma maratona aos 22 anos. Então, esse senhor também ele foi se adaptando. Nós não podemos querer fazer a mesma coisa que nós fazíamos aos 20, 30 anos, aos 70, aos 80 anos. Nós temos que manter, sim, uma boa capacidade física, mas nos adaptarmos a cada época da vida. O quarto medo quanto ao declínio do corpo é a diminuição ou perda das funções cerebrais. É o medo da demência. A demência assusta muito, mas nem todas as pessoas que envelhecem vão ser portadoras de demência. A demência não afeta todo mundo. Envelhecer não é sinônimo de ter demência. E tem uma outra coisa. Nós já falamos num vídeo anterior e o link está aqui no card abaixo. Pessoas que têm predisposição genética, predisposição a ter Alzheimer, por exemplo, ela não consegue evitar o aparecimento da doença, mas ela consegue adiar o início da doença por vários anos. Por exemplo, uma pessoa, se ela fosse desenvolver a demência, o Alzheimer, por exemplo, aos 80 anos, e ela começa a ter os sintomas do Alzheimer aos 88 anos, ela ganhou 8 anos de uma boa qualidade de vida. Isso que é importante. 8 anos de boa qualidade de vida aos 80 anos é algo extremamente precioso. Nós temos que investir da mesma forma em exercícios físicos, numa alimentação saudável, aumentar a nossa reserva cognitiva e dormir bem. Para concluir, o envelhecimento, como nós falamos, é um processo normal e natural. Não tem como não envelhecer. Só não envelhece quem morre cedo, e isso ninguém quer. Nós temos 2 picos de alterações importantes no nosso corpo, e essas 2 alterações nós observamos nos primeiros 20 anos de vida. Nos primeiros 20 anos de vida, nós saímos de uma criança de 3 a 4 quilos para um adulto formado, com capacidade de reproduzir, de trabalhar, enfim, fisicamente pronto, completo. Esses primeiros 20 anos têm uma mudança muito grande no nosso corpo, nos nossos organismos. E outra mudança muito grande nós observamos nos últimos 20 anos. Mas, se nós tivermos consciência da realidade, nós aceitarmos o envelhecimento como um fenômeno natural, lutar por aquilo que é possível melhorar, que é possível mudar, que é possível investir em qualidade de vida e saúde. O que é possível, nós temos que lutar, nós temos que investir, nós temos que melhorar. Também nós temos que aceitar aquilo que não é possível mudar, aquilo que faz parte da nossa própria vida, do nosso próprio processo normal de envelhecimento.
Se nós tivermos esta sabedoria, nós vamos viver muito e nós vamos viver mais. Muito obrigado.